Agora a gente vai ver a parte de ligas metálicas. Liga é quando você pega um metal e você mistura com outros elementos. As ligas metálicas elas podem ser classificadas de dois tipos. A substitucional, onde você retira um átomo do metal para colocar o do átomo, que é a impureza, que a gente chama, ou uma liga do tipo intersticial, que é quando você pega esse espaço vazio e preenche com algum outro átomo. A liga substitucional ela só pode ser feita quando a diferença dos raios não seja superior a 15%, para mais ou para menos. Então o que acontece? Para tirar um átomo do metal e colocar outro no canto, você tem que ter uma determinada compatibilidade de raio. Aqui a gente tem alguns exemplos de ligas substitucionais. A gente tem o latão, que é uma liga de zinco e cobre, onde você tem até 40% de zinco. Aqui a gente tem um bronze. O bronze ele é uma liga de um metal com cobre, que esse metal não seja nem níquel nem zinco. Normalmente essa liga é feita com 10% de estânio e 5% de chumbo. Então aqui a gente tem um exemplo de uma peça de bronze. A gente tem o cupro-níquel, que é onde você tem 25% de substituição de cobre por níquel. E você também tem a solda. A solda é uma liga metálica bastante conhecida, de estânio e chumbo. Por que é feita essa liga? Porque quando você faz uma liga, você muda as propriedades do metal, adequando mais para aquilo que você vai utilizar. No caso da solda, o estânio ele tem o ponto de fusão muito baixo. Então, quando você mistura com chumbo, baixa o ponto de fusão do chumbo, consequentemente fica mais fácil de você conseguir derreter com o maçarico. E você tem um aço inox, que é quando você tem uma quantidade acima de 12% de cromo em ferro. Qual é a função dele? Evitar a corrosão do ferro. Dentre as nossas ligas intersticiais, você vai ter qual é a característica. Como a gente já viu que o átomo ele tem que ocupar um pequeno espaço dentro da estrutura cristalina, aqueles espaços vazios da ocupância, você vai ter que o raio desse elemento ele tem que ser pequeno, no máximo de 60% do tamanho do metal original. Exemplo disso, o aço, onde você tem o átomo de carbono dentro da estrutura do ferro. Um metal ele apresenta uma determinada quantidade de características. Que características são essas? Eles normalmente são sólidos na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, se a gente considerar isso considerando a temperatura ambiente de 25 graus. Aqui em Quixadá, por exemplo, a temperatura ambiente durante o dia é 37 graus. E aí você já vai ter um outro metal no estado líquido, que no caso seria o galho. Então o que vai acontecer aqui? Eles são maleáveis, ou seja, você consegue transformar eles em malha ou afinar eles, no caso, como tem nessa figura aqui, onde você tem um ferreiro que aquece a peça de metal e em seguida martela. Quando você está martelando, não vai quebrar o metal, e sim ele vai mudar a sua forma. Isso é característica da maleabilidade. Segunda característica, ele é ductível. Significa o quê? Ele pode ser moldado na forma de fios. São bons condutores, na sua grande maioria, de calor e eletricidade. Então você tem aqui um exemplo do ferro de passar roupa, devido ao metal ser um bom condutor de calor. Aqui a gente tem os fios elétricos feitos de cobre. Ele tem que muitos óxidos desses metais são sólidos iônicos básicos. Qual é a característica principal dos metais? É essa daqui. Eles têm baixos valores de energia de ionização. Isso aqui vai explicar a estrutura dos metais e a maioria das propriedades dela. E eles também reagem com ácidos para formar gás hidrogênio. Para explicar essas características, foram elaborados alguns modelos. São os modelos da ligação metálica. O primeiro modelo da ligação metálica é conhecido como modelo do mar de elétrons, onde você tem um cátion metálico, representando o cerne do átomo, imerso em um mar de elétrons, que são os elétrons da camada de valência. Então, essa ligação ela é isotrópica. O que significa isso? Ela não é direcional, ou seja, você pode mover os núcleos de posição. Claro que não é tão fácil assim, você precisa aquecer para fazer esse movimento, mas a ligação metálica ela não vai ser quebrada pelo fato de você estar mexendo os núcleos de posição. Então você tem como se fosse várias esferas empilhadas, e isso vai ajudar a explicar a maleabilidade, porque no momento que você bate aqui, os cernes eles vão se reorganizar e você consegue mudar a forma sem quebrar ligações. Isso também vai servir para explicar a ductibilidade, que é a capacidade de você moldar
na forma de fios. No entanto, ele não vai explicar bem os pontos de fusão de alguns metais. Esse modelo ele consegue explicar bem o fato dos elementos do grupo 1 eles terem uma densidade menor do que os elementos do grupo 2. Se você pegar os elementos do grupo 1, eles são tão macios que você consegue cortar com faca. Já os elementos do grupo 2 você não consegue fazer isso. Por quê? Porque o cátion do grupo 1 ele tem carga 1+. O cátion do grupo 2 ele tem carga 2+. Então, a ligação metálica ela é mais forte para elementos do grupo 2. Agora a gente vai ver um segundo tipo de modelo de ligação, chamado a teoria de bandas. Para entrar na teoria de bandas, a gente vai falar um pouco da teoria de orbitais moleculares. O que a gente precisa lembrar? Que quando dois orbitais atômicos eles interferem, vão gerar orbitais ligantes e orbitais antiligantes. Esse modelo, no entanto, essa representação desse diagrama, ela vai ser restrita a uma pequena quantidade de átomos. Quando você tem um metal, você tem vários átomos empilhados e todos eles fazendo ligação. Então, esse modelo em 2 dimensões ele acaba se tornando um pouco inconveniente para você representar uma ligação com vários átomos, como é o caso de uma estrutura metálica. À medida com que vai aumentando o número de átomos, o número de orbitais ligantes e o número de orbitais antiligantes vai aumentando. Você vai gerando 2 regiões de orbitais, cujo a diferença de energia é tão pequena que você considera como sendo uma única coisa chamada de banda. A gente vai ter aqui 2 bandas no caso. É a banda de valência, que é formada pelos orbitais ligantes, e a banda de condução, que é formada pelos orbitais antiligantes e os orbitais vazios. A diferença de energia entre essas 2 bandas é chamada de gap ou de banda proibida. De acordo com o valor do gap, a substância ela pode ser classificada como condutor, semicondutor ou isolante. De uma maneira bem simples, os condutores são quando você tem um valor de gap igual a 0, ou seja, não tem diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução. Os semicondutores eles vão apresentar um valor de gap de até 4 eletronvolts. Esse valor de energia seria quanto? 6,41 Joule por mol. Entre a banda de valência e a banda de condução. E os isolantes seriam aquelas espécies com um gap superior a isso, onde você tem a dificuldade da transição do elétron da banda de valência para a banda de condução. A condução de eletricidade é uma propriedade que é explicada pela teoria de bandas. Os elétrons que estão na banda de condução são aqueles que vão fazer com que a substância conduza corrente elétrica. Então, se a diferença é pequena, a substância tem uma certa facilidade de conduzir corrente elétrica. Se a distância é grande, por outro lado, a substância ela tem dificuldade de conduzir corrente elétrica no estado sólido. É possível modificar o valor desse gap de energia adicionando impurezas ao semicondutor, por exemplo, silício e germânio. Esse processo de adição de impureza é chamado como dopagem. A dopagem ela favorece a diminuição desse gap de energia, fornecendo ao material uma determinada aplicação, por exemplo, como na parte de eletrônicos. Com relação a essa dopagem, ela pode ser de 2 tipos. Primeiro, tipo N, onde você vai adicionar um átomo que tem mais elétrons do que o semicondutor. Por isso, esse N é de negativo, justamente por quê? Porque ele vai ter um elétron a mais do que você tinha no semicondutor. E vai ter uma dopagem do tipo P, que é quando o elemento ele tem menos elétrons do que o elétron de valência do semicondutor. Por exemplo, quando a gente coloca o boro dentro da estrutura. O silício normalmente ele tem 4 elétrons e o boro ele só tem 3 elétrons de valência. Com isso você vai retirar elétrons da banda de valência. Como é que funciona essa questão dos semicondutores? Quando você adiciona um elemento que tem excesso de elétrons, a mais do que o semicondutor puro tinha, esses elétrons adicionais eles começam a preencher a banda de condução. Com isso, o valor do gap ele passa a ser esse daqui. Uma vez que os orbitais de energia mais baixo da banda de condução, eles começam a ser preenchidos. Por outro lado, quando você tem um semicondutor do tipo P, o que é que vai acontecer? O tipo P é a adição de uma espécie que tem menos elétrons do que o semicondutor. Essa falta de elétrons faz o quê? Com que a quantidade de elétrons da banda de valência diminua. Então você vai gerar um novo orbital vazio,
com energia mais baixa, que vai ter esse nível aqui, e um novo valor de gap vai ser desse daqui. Então, com isso, a adição de elementos com excesso ou deficiente de elétrons, você pode manipular ou modificar o valor do gap de energia.